Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro que se complica mais e mais. Ele tá com algumas ações lá e a pergunta que fica é: será que o Bolsonaro vai ficar inelegível só por, como é que eu posso mencionar para vocês? Só por até 2030 ou vai piorar? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque segundo o próprio jornal O Globo, Bolsonaro julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro pode aumentar em caso de uma nova condenação? E se ele tiver uma nova condenação, será que vai ser mais, vai ser somada? Porque no direito penal, de modo geral, eu não sei se você sabe, mas quando uma pessoa comete, fulano, cicrano, com o carro, ele bateu em Beltrano, infelizmente essa pessoa passou dessa para melhor e depois o carro desgovernado bateu em outra pessoa. No direito penal, esse tipo de atitude ela é somada. Aí tipo, olha, pela a vida de Beltrano, né? 15 anos, mais também pela vida de fulano de tal, mais 10. Então, ao todo vai somando 25, só para você ter um exemplo. Agora, e no Tribunal Superior Eleitoral? Como é que fica a situação do Bolsonaro? O Bolsonaro já foi condenado por 8 anos. Será que ele vai ficar em uma situação pior do que essa? Será que vai aumentar? E com mais esses supostos crimes aí que o pessoal tá falando, será que ele vai ficar por mais tempo, ao invés de ser 2030 que ele vai poder disputar as eleições, será que vai ser só em 2038? É isso que nós vamos saber no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Hoje nós vamos discutir a situação de Bolsonaro que está se complicando e agora algumas pessoas temem, né, que uma nova condenação pode implicar em aumentar aí o tempo de Bolsonaro fora da política. Ou seja, até no presente momento, o Bolsonaro vai ficar fora até 2030. Agora, o problema é isso aqui, é aumentar, é mais pena, mais complicação, mais processo. Talvez é isso que os bolsonaristas mais temem, ficar com o Bolsonaro para longe da política por mais anos. Você já parou para pensar? Aí o Bolsonaro vai vir disputar a eleição só com 88 anos, 90, aí fica complicado, tá? Então a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo de hoje. Já aproveite, já deixa um like. Eu sou o Cláudio Pereira, já mencionei aqui, já esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E vamos pro vídeo aí, direto seguindo a matéria do O Globo, tá? Que tá dizendo assim, ó: Bolsonaro julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro pode aumentar em caso de nova condenação. Será que pode aumentar o tempo dele aí fora da política? O Supremo Tribunal Eleitoral, ou né, superior, né, Supremo, né? Tribunal Superior Eleitoral, né, volta a debruçar sobre as ações, né, que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá aqui a cara do Bolsonaro em pânico. E será que ele vai ficar? Nesse vídeo eu vou falar pra você se vai piorar ou não, tá? E é por isso, dentre outras coisas, eu vou te explicar porque que o Bolsonaro recorreu. Talvez você deve estar falando assim: ah, Cláudio, mas a coisa já tá perdida mesmo, a coisa já tá feia, já tá complicada e o Bolsonaro foi recorrer. Por quê? Então, eu vou te explicar tudo isso aqui. Existe um detalhe muito importante. Já aproveita e já deixa um like aí, é de graça. Dá essa moral pra gente. A gente tá aqui trazendo conteúdo pra você todo dia e não é possível que você não vai deixar um like aí. Pelo amor, né? Vamos lá. Declarado inelegível no fim de junho, após o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro voltará a ficar na mira da corte nesta terça-feira, quando 3 novas ações contra o ex-presidente serão apreciadas pelo ministro. E quem é o ministro? Alexandre de Moraes. Dessa vez estarão na pauta transmissão ao vivo, realizada em residências oficiais no período eleitoral do ano passado. Ou seja, vai discutir a situação do Bolsonaro transmitindo, fazendo live lá e chamando o povo, né? E aí vai dizer se ele foi errado ou não, né? Consequentemente, nas quais o então chefe né, na época, chefe do executivo pediu voto e chegou a receber artistas que declararam apoio, tá? Portanto, ou por conta da primeira condenação, que tratou de uma reunião com embaixadores então, ou seja, só aquela reunião que ele chamou os caras lá para trocar ideia, falando em uma linguagem mais simples aqui,
já resultou numa condenação. Agora vem outra, das lives, tá? Por conta da primeira condenação, que tratou de uma reunião com embaixadores nas quais Bolsonaro fez ataques infundados às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. O ex-presidente está impedido de disputar as eleições por 8 anos. A pergunta que fica é, será que vai aumentar? Ele vai ficar impedido de disputar eleições só por 8 anos, ou por 10, ou por 15, ou por 20? Eu vou responder para você nesse vídeo. Até 2030, e aí pode passar. 2032, 2034, 38, enfim, perder de vista infinitamente. Mas será que uma eventual nova derrota no Tribunal Superior Eleitoral pode ampliar esse período, né? Da qual terá de ficar fora do jogo político? Essa é a pergunta. E aqui estão as imagens aqui, o Bolsonaro se complicando. A resposta é não. Por quê? Porque, né, por lei, as condenações desse tipo não são cumulativas, diferentemente no Código Penal brasileiro. Como eu já havia mencionado para você, Beltrano atingiu fulano e depois atingiu também Cicrano. Essas penas são somadas. Agora aqui não. É diferente, para sorte de Bolsonaro. Mas tem... Aí você fala assim, acabou, Cláudio? Não, não acabou. Tem um problema nisso daqui, que o Bolsonaro é obrigado a recorrer. Por que ele é obrigado a recorrer? Eu vou explicar para você, tá? As penas não são cumulativas. Desse modo, em caso de uma nova decretação de inelegibilidade, não haveria soma dos dois prazos e Bolsonaro permaneceria longe das urnas pelo mesmo período por 8 anos. Agora, tem uma pegada nisso daqui. Por que o Bolsonaro recorreu? Na última sexta-feira, sabe mesmo? Deixa eu explicar para você aqui. Por que é que o Bolsonaro recorreu mesmo sabendo que é o ministro Alexandre de Moraes, tá? Que estava lá julgando e tudo. Ele recorreu por conta de um detalhe aqui, ó. Presta atenção, eu vou explicar para você. Na última sexta-feira, o ex-presidente entrou com recurso na justiça, como diz o pessoal, meteu no pau, né? Ou ele ingressou lá, ele apelou com um recurso contra a decisão de junho do Tribunal Superior Eleitoral, que condenou-o por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Este recurso é direcionado ao Supremo Tribunal Federal, mas por uma questão procedimental é apresentado primeiro no Tribunal Superior Eleitoral. O Xandão vai ver e de todo modo vai jogar lá para a Corte Máxima, tá? Caberá ao ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral, remeter o recurso ao Supremo ou rejeitá-lo, sem entender que o documento não preenche os requisitos. Salvo engano, e quais são os requisitos? Tem que estar dentro do tempo, tá? Que existem alguns recursos aí, isso serve para sua vida. Tem que estar são 2 requisitos: dentro do tempo, e tem que pagar também um valor, né, que é como se fosse ali, como é que eu posso dizer para você? Você tem que pagar um valor base ali, tá? Na área civil, salvo engano, eu não sei se é na área civil trabalhista, eu acho que é trabalhista, na trabalhista. Só para você recorrer, o valor mínimo tá de 9 a 10 mil reais, tá? Só para você recorrer. E nesse caso aqui do Bolsonaro, eu não sei qual é o valor que tem, mas ele tem que estar dentro do tempo, deve que ainda estava dentro do tempo para poder recorrer. E que fala cabimento, né? Eu não vou ficar aqui falando um linguajar de direito, mas tem que estar, só para você ter uma noção. O Bolsonaro tem que estar dentro desse tempo aí para poder recorrer e tem que ter o dinheiro. Dinheiro eu acho que ele tem, né? Recebeu muito Pix. Agora tem que ver sobre a questão do tempo. E por que o Bolsonaro, você deve estar me perguntando, Cláudio, por que o Bolsonaro tem que recorrer disso? Sabe por quê? Porque se ele não recorrer, daqui 8 anos, quando passar esse tempo aí de inelegibilidade do Bolsonaro, tem os outros processos que ele não recorreu. Aí acaba complicando um pouco mais. Imagina, né? Se dentro desse tempo aí tiver aí mais ou menos mais umas 3 ou 4 ações, aí o tempo vai passando e aí a coisa pode ficar complicada. Só para você ver aqui na própria matéria do O Globo, tá? Embora a chance da estratégia da defesa de Bolsonaro, no caso, prosperar seja remota, ou seja, dele não conseguir, que o ministro vai julgar indeferido, uma possível segunda condenação em alguma das ações avaliada nessa terça-feira, que vai ser hoje aí, provavelmente ele deve ter sido, né, rejeitado lá, também precisaria ser derrubada futuramente para que ele fosse autorizado a disputar uma nova eleição. Ao contrário do julgamento anterior, no entanto, o Ministério Público Eleitoral defendeu a rejeição de novos processos, ou seja, o Ministério
pública eleitoral, né, não tá muito preocupado com mais ações contra o Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. Mas tá aí, você tá sabendo que o Bolsonaro é obrigado a recorrer, é obrigado a ingressar com a ação na justiça para que a coisa não piore. Essa aqui é a realidade. Ontem um colega dele, o Silas Malafaia, já foi condenado. Essa que é a realidade. Pagar lá um valor, né, na minha visão, um valor significativo. Essa que é a realidade. Daí é para muitas pessoas comprar um carro aí popular. O Bolsonaro, a coisa tá ficando feia para o Bolsonaro, tá piorando. E ele é obrigado a recorrer. Por isso que ele recorreu. Não é porque ele gosta do Xandão ou porque ele acha que os advogados dele são bons. É só mais para manter aí, de certo modo, o rito, a marcha processual, para ele não ser prejudicado lá na frente. Essa que é a realidade. E o que eu acho disso, na minha visão, tá? Provavelmente o Bolsonaro será punido também, porque o Gilmar Mendes, eu falei para vocês, quem assistiu o vídeo de ontem aí, o Gilmar Mendes já deu o recado, falou que nós fomos muito bonzinhos com o Bolsonaro. Essa aqui é a realidade e provavelmente, misericórdia, tô com a foto do Bolsonaro aqui ao lado, ó. Vai um pouquinho pra lá, Bolsonaro, por favor, que, né, nós não temos simpatia um pelo outro. Você não gosta de mim, eu também não gosto de você. Aí o pessoal do vídeo tá falando assim, Cláudio Bolsonaro nem te conhece, não é verdade. Mas assim, em resumo, né, só pra gente resolver isso aqui, Bolsonaro, eu vou passar pro lado de cá, que eu não gosto muito do senhor, também não gosta de mim. Mas enfim, ó, em resumo, gente, ó, é assim, ó, na minha visão, o Bolsonaro, ele errou, ele não deveria ter feito isso, essa que é a realidade, tá? O Bolsonaro, ele não poderia, em hipótese alguma, ter chamado esse pessoal lá para poder fazer live, chamado artista. O Bolsonaro, na minha visão, se ele quisesse fazer um trabalho, se ele quisesse, ele poderia ter feito um trabalho excepcional, né, mudar a história do Brasil para melhor, e aqui sem partidarismo, tá? Eu acho que o político tem que trabalhar pelo povo, lutar pelo menos favorecidos, fazer o máximo para diminuir os impostos. Aqui é um país que produz aí toda uma grande parte da comida do mundo. Em relação à carne, eu acho que é o país que mais vende carne no mundo. Então, o cara tinha essa obrigação. O que ele fez? Ao invés de trabalhar para poder mudar toda a história do povo brasileiro durante 3 anos, foi chamar artistas lá para poder resolver a coisa dentro de 2 meses. E você há de convir comigo que seja qualquer presidente, não vai adiantar você chamar artista nenhum lá nesse exato momento. A coisa fica feia, a coisa se complica, e foi o caso do Bolsonaro. A coisa ficou feia, a coisa ficou complicada, e quando apertou, ele chamou o pessoal lá. Aí ele foi desacreditar as urnas eletrônicas, foi chamar o pessoal, mas não adiantou. Agora, o pior de tudo isso, porque se ele tivesse aceitado, de certo modo, que não fez um bom governo, que não fez um bom trabalho, ele teria perdido as eleições, tá? Se ele tivesse agido de um modo normal, teria perdido as eleições e na próxima estava disputando, mas ele pisou na bola. Aí agora tem aí a responsabilidade. E aí, como já mencionei pra você, deve estar perguntando, pô, Cláudio, mas e aí? A sua opinião, sem lado A, ou B ou C, tá? A minha opinião é que o Bolsonaro, ele pisou na bola, cometeu vários crimes, e o pior de tudo isso é que deixa rastros, né? Você deixa o rastro lá, deixa as provas, o pessoal vai pegar em cima das provas e aí vai ser condenado. Aí não se trata do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes gostar dele ou não, isso pouco importa nesse caso aí, porque, né, o Bolsonaro cometeu várias coisas ruins. E aí não vai ter como esconder. Nem que o Alexandre de Moraes quisesse, ele iria ter essa possibilidade, ou qualquer um dos outros ministros lá. E o Bolsonaro provavelmente vai ser condenado novamente. E agora cabe ele, aos políticos dele, né, o pessoal da base dele aí, mudar essa história. Mas eu acho que o Nicolas, né, o pessoal chama carinhosamente de Chupetinha, ele não vai querer fazer isso. Muitos deles gostam da arruaça para poder piorar a situação do Brasil, porque eles vivem disso. Você percebeu que eles não mostram um projeto? Você percebeu que eles não fazem nada para mudar a segurança, a história do Brasil? É só no disso me disse, nem enrola, tá? Eu tô aqui para poder falar essa verdade para você, que eu sei que muitas pessoas não vão falar, tá? Gente, é isso aqui. Quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado. Comenta aí a sua opinião, porque ela, para mim, ela é muito importante. Talvez não para muitos políticos, mas para mim ela é importante. E você e mais um grupo aí, a gente se reunindo, a gente consegue ir mais à frente e lutar pelo Brasil. Eu quero um Brasil melhor. E você? Bem, aqui quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira.
Muitíssimo obrigado. A gente tá trazendo sempre novas tecnologias aí, né? E tentando, né? Sempre fazendo alguma coisa bacana. Embaixo aí segue o Pix do canal. Caso você queira contribuir, já contribuiu demais. Deixa eu tirar essa foto do Bolsonaro aí, que é meio complicado ela, né? Mas embaixo aí segue o Pix do canal. Se você puder ajudar, eu agradeço demais. Beleza? É isso. Não tem mais aqui o que eu falar pra você. Eu acho que é isso mesmo. E não tem mais o que eu falar pra você. Deixa eu colocar o Pix aí, pra quem gosta do trabalho, pra quem admira, e eu sei que já me ajudou demais. Enfim, ajuda pra gente comprar os jornais aí, meu. Ajuda a gente aí. Abraço, valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Deixa eu fazer aqui a transmissão. Aí, agora sim, agora foi. Valeu, um abraço, obrigado.